Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e hoje nós vamos falar sobre um livro que eu li. Na verdade, eu comecei a ler esse livro em 2021, mas eu terminei no começo desse ano. Ele transformou a minha vida e a minha visão sobre as coisas, né? Minha percepção. Bom, esse livro é o A Desgraça do Ateísmo na Economia, do querido pastor, do irmão Andrew Sandlin, que esse livro foi publicado pela editora Monergismo, sendo então um livro cristão que aborda uma perspectiva da economia. Esse livro tem como, se vocês forem ver já o nome dos títulos dos capítulos, né, que são vários artigos dele, você já vai ver que isso não é nada assim muito comum de se falar. O primeiro nós vamos falar sobre a intervenção na economia pela elite, por todos que controlam. No segundo capítulo vamos falar sobre os marxistas libertários e no terceiro sobre essa laicização. Bom, vamos lá então. No prefácio nós já vamos acabar com tudo. Você já vai perceber o quão bom é esse livro. Bom, quem prefaciou esse livro, eu não sei quem é. Eu acho que foi algum irmão da editora Monergismo mesmo. E ele já começa arrebentando com tudo, fazendo porque a ideologia não é compatível com o cristianismo. Eu só quero falar que, como esse livro que eu li em forma de PDF, não fisicamente, por isso que eu não mostrei aqui. Eu fiz várias anotações em 2 cadernos que estão aqui, certo? E eu vou utilizá-los como minha forma de consulta. Bom, então a primeira coisa que ele fala aqui é acerca da diferença entre ideologia e o cristianismo. Falando que, por exemplo, a ideologia, ela pressupõe que haja uma corrupção nas estruturas. Então, o que seria isso? Primeiro, ele coloca como o salvador do homem que se corrompeu por causa da sociedade. Então, a sociedade é culpada, ou as instituições são culpadas pela queda do homem, e só elas, portanto, podem salvá-lo. E isso vai totalmente em contraposição com o que o cristianismo coloca, né? Por que o cristianismo fala? O homem é responsável pela sua queda, o pecado é responsável por isso, ele pecou. E, portanto, só um pode resgatá-lo, senão Deus, certo? Então, o homem ele não tem capacidade de se salvar. E isso é uma coisa que a ideologia coloca, que ele pode buscar isso com suas próprias mãos para melhorar o restante dos seus semelhantes. Só que nós não temos essa condição intrínseca a nós. E aí já podemos diferenciar. O C.S. Lewis, ele coloca no seu livro da Abolição do Homem, que já falamos sobre ele nesse canal, ele coloca que o conjunto de valores do tal, quando algo sai de fora dele, é denominado ideologia e não passa de uma imitação barata. Nunca vai substituir os valores, ele sempre será algo torpe, algo que vai corromper verdadeiramente a sociedade e não irá melhorar em nada. Ele está totalmente fora do fundamento divino. E aí, ele também, nesse livro aqui, que eu fiz várias anotações para vocês terem ideia. Dá pra ver? Eu usei 2 cadernos para vocês terem ideia, para anotar o tanto de coisa de útil que ele fala, né? E aí ele fala também sobre esse intervencionismo na economia, que nós vamos falar mais abertamente no próximo capítulo. Ele fala que as pessoas que tentam intervir na economia, elas se querem se portar como Deus. E vendo o vídeo anterior, né, que foi gravado acerca do Bossuet, um bispo que colocou o Estado como substituto de Deus, nós podemos ver que isso é muito mais grave do que nós pensamos. Não é só com boas intenções tentando ajudar e manipulando os preços, instituindo pisos nacionais de salário. Não, é substituir a providência divina. É substituir e falar que não confia em Deus, que Ele não vai prover nada, então nós vamos fazer por nós mesmos. Vamos falar mais abertamente sobre isso no primeiro capítulo deste livro daqui a pouquinho.
E também uma outra coisa que ele fala muito legal aqui é sobre o progressismo, né? Ele define o progressismo como um pelagianismo político que crê na bondade intrínseca do homem ou no aperfeiçoamento humano mediante mudanças estruturais. E aí ele cita um autor aqui, que é o Passmore, do qual ele fala que ele instituiu 3 formas de aperfeiçoamento do homem. Nós temos, então, a perfeição técnica, que é fundamentada na destreza e domínio de um ofício ou praxis, ou seja, é uma estrutura mesmo, as estruturas melhoram o homem. Então, isso aí seria a forma de perfeição do progressismo. A segunda é a perfeição obedecente, onde ela é aquela perfeição onde ela é instituída quando nós obedecemos a Deus, submetemos à vontade divina. Essa é a ideal, é a cristã. E aí nós temos a terceira, que é a teleológica, que crê na eudemonia, ou seja, a felicidade como meio, a felicidade como fim para alcançá-la, a virtude, né? Então seria mais ou menos o seguinte: caso o fim ao qual o homem deve dirigir-se por meio da virtude. Então todo fim é a felicidade. Aristóteles pontua isso bem lá em Ética a Nicômaco. E então nós temos essas 3 formas de perfeição, sendo a cristã a única que vai dar certo, tá? Diga-se de passagem. Bom, e aí, gente, nós vamos então para o primeiro capítulo já, vamos falar sobre ele. É um capítulo muito interessante. Eu estava até refletindo sobre o quão perverso é. Bom, vamos lá então. Vamos então falar sobre a intervenção da elite, a intervenção dos grandes engenheiros sociais na economia. Nós vamos pensar aqui, nós já falamos tanto sobre isso, sobre que intervir na economia só traz coisas terríveis para a humanidade e que intervir na vida privada intervir na economia é controlar a vida privada do homem. Só que o Andrew, ele vai partir de uma perspectiva teológica. Muito mais que invadir a vida privada é tomar o lugar de Deus, é realmente substituir a providência de Deus. Você não precisa de leis ou de constituições para definir quanto você deve ganhar. É importante salientar que uma pessoa que confia mais que o Estado irá providenciar auxílio do que Deus irá te providenciar por meios lícitos e morais, porque confiar que o Estado vai te dar alguma forma de renda básica ou alguma forma de auxílio, como eu disse, ou subsídio, é confiar que Deus vai tirar de um para te dar. Não de forma consentida, mas de forma obrigatória, de forma coativa mesmo. Porque é exatamente isso que o Estado faz. Ele, como diz o Bachar, ele tira de um para dar para outros. É uma expoliação legal. Deus não é assim. Ele não tira de um para dar para outros. Deus, ele vai, trabalha em um que está em comunhão vai sentir de fazer isso, vai sentir de, olha, eu vou fazer isso, porque Deus mandou que eu fizesse e ajudasse aquela pessoa. Tudo de forma voluntária, tudo conforme Deus quer. De forma totalmente... Porque na Bíblia fala, né, que não é pela força, mas pelo Espírito. Então não é pela nossa força, entendeu? Não é nada coativo. Por que é a diferença de coerção e coação? Coerção é o uso da força no direito. E coação é a forma obrigatória de coagir uma pessoa por ameaça, por exemplo. O Estado faz os dois. O Estado usa os dois. Então ele vai e coage a pessoa. Porque os impostos, se você não pagar os seus impostos, você pode ir preso. Essa é a realidade. E eles fazem questão de prender você. Porque eles não têm nenhuma dó. O Estado não quer nem saber. Você tem que cumprir com essas coisas que você nem mesmo consentiu em fazer. E então, os auxílios são resultado de tudo isso. São roubos de um para dar para outros, para privilegiar outros. Então,
Eu quero aqui falar, eu creio que eu falo para um povo cristão, que você não precisa de leis para definir o que você deve ganhar ou não, por exemplo, de salário mínimo. Ninguém precisa definir um mínimo para você ganhar, porque Deus sempre irá providenciar tudo o que você precisa. Ninguém precisa manipular o preço para você, ninguém precisa manipular ou congelar preços para você, porque Deus sempre irá dar a quantidade certa para você ter tudo o que você precisa, para te satisfazer. Deus, em Efésios 3:20, fala que Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se nós verdadeiramente confiamos em Deus, não podemos aceitar nenhum governante interferindo na economia. O próprio governante atual, que se diz cristão, várias vezes dá canetadas e interfere nos preços, nos valores. Não precisamos de ninguém definindo os valores para nós. Deus é o Deus do mercado. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele controla tudo. É Ele que sabe o melhor para nós. Então, não precisamos de ninguém ditando as nossas necessidades. É importante saber disso. Uma outra coisa que também é bom reiterar é acerca da romantização da pobreza. A esquerda faz muito isso, né? Ela fala, toda hora fala de eu vim lá da favela, ou eu vivo com pouco, vivo em 2 cômodos, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não! Você não pode aceitar viver em pouco, você não pode aceitar viver nessa zona confortável, né? Onde você simplesmente fica estacado num lugar. Deus é Deus de abundância. Em Eclesiastes fala que a prosperidade vem de Deus. E Efésios 3:20 mesmo, que acabamos de falar. Deus não fica contente que você fique dessa forma tão acomodado e não querendo melhorar. Muitas vezes, Deus coloca o homem em posições inferiores para que ele se desenvolva e consiga atingir patamares maiores. José, por exemplo, ele estava numa família, ele era de uma família próspera. Poxa, Israel, super próspero e rico. E ele foi jogado para ser escravo. Mas lembre-se, tudo que ele fazia, Deus abençoava. Ele era próspero. E Deus foi abençoando que ele foi chegando lá em cima. Tudo isso era para que ele crescesse. Ele precisava ficar lá. Mas ele não ficou parado. Ele não ficou parado mesmo. Intacto ali. Estático. Essa é a palavra. Não. Ele foi e fez alguma coisa. Então, Deus não nos chamou para ficarmos parados. Deus nos chamou para vivermos bem, em abundância, não com ganância, mas bem, de forma satisfatória. Porque Deus é o Deus da terra. Ele fez todas as coisas. Todas. Até neste livro ele fala sobre o Andrew, ele fala que Deus, tudo, até mesmo ter recursos escassos como ouro, o petróleo, outras coisas, é providência de Deus para que o homem se desenvolva e vá buscar. Deus deu inteligência para o homem. Então, se nós vermos a partir de uma perspectiva teológica, nós vamos crer na providência de Deus e saber que nossa economia não depende de homens. A nossa economia não depende de leis e nem de constituição. A nossa economia apenas depende de um que é o dono de todas as coisas, que é Deus. O Deus do mundo, o Deus que criou tudo. Se vocês lerem Salmo 104, inclusive, eu recomendo muito que vocês leiam esse salmo, é a descrição da criação de Deus. Deus providencia para plantas e providencia para os animais porque Ele não nos ajudaria. Então, esse livro é muito, muito profundo. Se você que é cristão e tem muitas dúvidas acerca disso, recomendo fortemente que você leia o mais rápido possível. Bom, e aí a gente vai para o segundo capítulo aqui, falando dos marxistas libertários, que são definidos por aqueles que não precisam mais do Estado para poder controlar as pessoas.
Os marxistas libertários, eles não conseguiram controlar as pessoas pela economia, porque a economia é uma forma de controlar. Só que, como o Estado, né, como disse um professor meu de introdução ao direito, tudo que o Estado põe a mão, ele estraga, né? Algo nesse sentido. Então ele vai, como aconteceu na União Soviética, que acabou, né? Ela caiu, trouxe mais pobreza para as pessoas, mais pobreza para as pessoas. Então, eles viram que aquilo não ia dar certo. As pessoas nunca iam se dobrar daquele jeito, porque não dá resultado interferir na economia, tentar controlar por ela. Agora, pela cultura já é diferente. E eles descobriram isso. Eles descobriram que é pela cultura que eles de fato irão conseguir resultados favoráveis. E eles começaram a usar, não necessariamente, eles não precisam mais do Estado. Agora só precisam do cinema, dos livros, dos filmes, para poder controlar as pessoas. E uma das ideias que eles querem colocar nas pessoas é a ideia da igualdade, né? Falando que todos devem ser iguais, não só na renda, como também iguais em todas as formas, né? Não ser de uma forma bem uniforme. E aí eles colocam ali acerca do preconceito, essas coisas aí de gênero, etc, né? Ele até fala, inclusive nesse livro, que essa desordem, essa revolta contra a sexualidade é uma revolta contra a hierarquia que Deus colocou. Quer dizer, esses marxistas, eles são contra toda a hierarquia que Deus colocou. Tudo que Deus fez com ordem e decência. E eles são totalmente contra isso, porque eles querem rebeldia, eles querem fazer o que querem. Só que as coisas não são desse jeito. Um ponto interessante que, na verdade, isso vai ser falado no último capítulo aqui, que ele fala até do laicismo, né? Mas eu quero pontuar desde já que estamos falando de igualdade, né? Que é a igualdade da lei, né? Aí que já falamos até em um vídeo aqui, definimos a diferença entre igualdade material e formal, mas eu vou repetir. Então, a igualdade formal é aquela igualdade onde todos são iguais perante a lei, e a igualdade material é a adaptação da lei para cada caso. E o Andrew Sandley, ele é contra a igualdade material, algo que é bem assim, bem contra mesmo, oposto à unanimidade do direito, né, de todo o jurídico, do mundo inteiro mesmo. A igualdade material é aceita amplamente. Só que ele vê que quanto mais adaptarmos os casos às leis, mais leis injustas teremos, mais leis desiguais. Então, o problema não é termos resultados desiguais, mas processos desiguais. Então, essa é uma visão do Andrew que, na verdade, é uma visão bem diferente, porque realmente é bem oposta ao que vemos por aí, né? Bom, e aí ele também fala aqui nos capítulos, ele fala sobre a crise de 2008, e ele não vê a crise de 2008 apenas por uma perspectiva econômica, política, mas ele também vê a partir de uma perspectiva espiritual. E ele até denomina ali os 3 pecados que fizeram com que essa crise fosse desenvolvida. E eu vou falar aqui para vocês, né? Esses pecados foram a avareza, que não deixa de ser a idolatria. Então, olha só, tudo que a gente vai ver aqui dos pecados envolve alguma adoração. E é uma adoração que é a substituição de Deus. O homem, sempre que o homem não quiser Deus, ele vai substituí-lo por algo. Já falamos aqui, inclusive. E no caso, ele vai substituir Deus pelo dinheiro. Ele é a idolatria, a avareza. O segundo pecado, aliás, é a fraude, o engano. E o terceiro é o orgulho, que é outro pecado que adora a si mesmo, né? Eu consigo. E, aliás, aproveitando esse gancho do orgulho, essa é uma das coisas que a elite acha que pode, né? Eles acham que pode fazer as coisas pela sociedade, no lugar de Deus, que eles são melhores que Deus. E isso é um orgulho, é o que fez o diabo cair, né? É o que fez
o diabo ser quem ele é hoje foi o orgulho. O orgulho, como o C.S. Lewis coloca, é a raiz, é o pior pecado que existe, porque a pessoa não liga mais para o que os outros pensam, não liga mais para o que Deus pensa, ela se concentra só em si mesma. Bom, e aí esse livro também fala um assunto muito importante, e aí eu encerro aqui, que é acerca da perfectibilidade, né? Ele fala aqui, na verdade, sobre os 3 pontos, eu até vou pegar aqui o caderno, sobre os 3 pontos em que o esquerdismo ele se apoia. E um dos pontos que ele se apoia é acerca da perfectibilidade. Essa perfectibilidade é realmente tornar o homem perfeito aqui na Terra. É o que eles creem, que uma estrutura irá aperfeiçoar o homem e irá conseguir fazer com que ele se torne o ideal, sendo que isso é impossível. Aqui na Terra é só pecado, aqui não tem como ter nada disso. Outra coisa que nós falamos aqui já é a bondade inerente, né? Falando que o homem realmente nasceu bom, mas que a sociedade o corrompeu. E isso está errado. Então, a perfectibilidade, essa tentativa de aperfeiçoá-lo através das instituições e acreditar na bondade, isso já torna o esquerdismo como totalmente contraditório a ser cristão. Uma pessoa não pode ser de esquerda e ser cristã porque é incompatível. Não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos fundamentos. E é por isso que não dá para os dois conviverem juntos. Bom, recomendo muito que vocês leiam esse livro. Ele é muito mais do que eu falei. Inclusive, eu pretendo falar sobre a crise de 2008, se assim o Senhor permitir, com mais profundidade, com base nas coisas que foram faladas nesse livro também. Porque ele falou muito, muito, muito profundamente e com uma perspectiva espiritual, o que é o mais importante. Eu agradeço muito a audiência de todos, que o Senhor abençoe e fiquem bem. Um beijo.